Olá, gente. Olha só, dia de evento é assim, é dia de a gente reencontrar os nossos amigos e agora é a vez de conversar com o nosso amigo e colaborador e colunista e sei lá mais o que do Sim Pode Crer, Ranieri Costa. Seja bem-vindo. Obrigado, Pava. Uma alegria estar aqui com você, com o Will. E bora conversar um pouquinho. Só para uma pergunta. Papa Marçal, seu pastor, nada te faltará? Tá amarrado, em nome de Jesus. Não, mas ó, já fazendo propaganda, parece que você mandou esse livro para ele, não mandou não? Não, mandei. Na verdade, assim, o assessor dele me pediu o e-book. Tá? Disse que ele viu... Opa. Pode falar. Na verdade, o assessor dele me pediu o e-book, dizendo que ele tinha se interessado, gostou da capa, achou o título legal e tal, e pediu para que eu enviasse. O que eu fiz foi enviar o link para ele comprar o e-book. E eu brinco porque, assim, o cara ganha dinheiro vendendo livro e curso, né? Então, se ele quiser pegar esse código, Will, se ele quiser caminhar nessa frequência que eu tô... Se ele quiser destravar... Se ele quiser destravar, ele vai ter que pagar, porque senão eu compro o livro um mendigo qualquer aí, né? Mas pediu. Como que você vê esse fenômeno? Porque, na verdade, as pessoas, ele próprio não gosta mais de se chamar, de se identificar como coach, e, na verdade, todo mundo pega um pouquinho, assim, de alguma forma, pega, assim, algumas coisas do coach e mistura com Bíblia, e Sim. Daí vira uma coisa, assim, esse é o caminho, assim, o caminho... Obviamente, o caminho da perdição, um caminho largo, vamos dizer assim, de muitos pastores que todo mundo vai vendendo curso, aconselhamento, e misturando com a Bíblia. Você tem um livro todo sobre isso. Como que você vê o futuro, para a gente pegar o tema aqui do Congresso? Olha, essa é uma daquelas perguntas difíceis. É curioso esse movimento que ele tem feito, né, de se autodeclarar ex-coach, né? Porque ele também se autodeclarou coach. Então é um movimento que muitos pastores fazem também, se autodeclaram pastores, né? E com essa ideia sempre de mercado. Então, com a ideia não de você oferecer... Você não tem uma mensagem libertária. Você tem um produto a ser vendido. E eu acho que essa confusão que é feita é o que compromete o futuro da saúde da igreja dentro desse modelo de evangelho, que é o que eu acredito, que vocês acreditam. Então, quando você substitui a mensagem da libertação, a boa nova do reino, por um produto, você diminui a importância da mensagem, você desqualifica a mensagem, você reduz o significado do Cristo e você se afasta do Jesus de Nazaré, né? Você deixa de segui-lo. Mas me parece um caminho que muitos pastores tomaram e o que me assusta é que, ao meu ver, parece que é sem volta. Por que eu acho que é sem volta? Porque o apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e antes dele dizer isso, ele disse que aqueles que por desejarem ficar ricos, eles enlouqueceram. Então, essa gana, essa sede, esse desespero por enriquecer seduziu a igreja, seduziu pastores que deixaram de comunicar uma mensagem que apresenta a boa notícia do reino de Deus, que o reino de Deus chegou, e passaram a se ocupar com um produto. Então, se é um produto, não tem mensagem libertária. Tem propaganda, tem dinheiro, não tem Jesus.
E parece assim, interessante, e isso está muito ligado assim, à cultura brasileira, do jeitinho, essa coisa toda, sempre querendo um atalho, querendo alguma coisa mais fácil, e por acaso, só a gente olhar, como você avalia, por exemplo, ele ficou tão bravo quando ele não foi para o segundo turno, que ele cancelou live, não deu entrevista, ficou 2 dias quieto. Ou seja, tome a sua cruz e siga, ou os momentos de fraqueza, essas coisas não existem, né, dentro da pregação dele, né? Mas tem um outro elemento aí, Pava, que a gente não pode esquecer, não pode deixar passar. Que é a tentativa de comunicar um discurso ainda mais religioso. Você pega o exemplo dos profetas, né? A Bíblia está cheia de histórias de profetas que ficaram reclusos e chorando, rasgaram suas vestes, o pó na terra, aquela questão do lamento e da intimidade com Deus. Só que isso sofre uma adulteração nesse discurso político. Por exemplo, ele disse que estava fazendo jejum, né? Foi uma semana só na água, correndo, nadando, aquela coisa toda. Então, assim, mas tudo isso, para além de ser algo cômico, né? É algo que comunica uma mensagem que encontra muitas pessoas desejosas de ouvir no Brasil de hoje. Que é essa mensagem de que, olha, eu estou entrando para a política sem ser um político, mas eu sou alguém comprometido com Jesus, com o evangelho, eu sou evangélico, eu sou da igreja. E alguém que sabe, para desespero do Malafaia, alguém que sabe manusear o discurso religioso, tem o traquejo religioso, que Bolsonaro nunca teve. Bolsonaro só decorou aquele versículo que ele usou na campanha dele. Ele não sabia mais nada. Mas o Pablo Marçal, todo o discurso dele tem uma referência. A faculdade da videira foi boa, né? Foi, o curso livre que ele fez de teologia serviu para alguma coisa. Mas é isso, porque há essa aproximação. Então, assim, tem esse lado que você comentou? Sim. Mas também tem uma outra esfera, que é a esfera do discurso religioso sendo comunicado com o objetivo de convencer o evangélico brasileiro a votar. Eu não me lembro, você citou Malafaia, eu não me lembro dele ter feito nenhuma série de 30 mensagens sobre, por exemplo, justiça social, sobre talvez na época ele tinha bigode. Talvez na época ele tinha bigode. Como que você vê essa briga? Óbvio que a gente, todos os dias eu tenho postado sobre as tretas aí, mas como que é essa tríade, vamos dizer assim, Bolsonaro, Malafaia e Marçal? E você falou uma coisa assim muito interessante, o Bolsonaro e os filhos, eles são assim principiantes perto inclusive não só na qualidade do discurso, mas também na qualidade do trabalho nas redes sociais. Enfim, eles assim eram. A gente achou que era ruim, não, veio um que é pior, mas assim, melhor. Sim. Como que é essa briga toda aí? É uma briga curiosa, assim. Por um lado, óbvio, fiquei muito feliz e aliviado que o Pablo não foi pro segundo turno, mas tinha uma pontinha dentro de mim que queria ver. Não, é assim, você vai me entender. Porque o Silas, eu tenho o WhatsApp do Silas, eu converso com ele vez ou outra por causa do ofício jornalístico, né? Cara, era todo dia. Todo dia. E eu perguntei pra ele, falei, mas e se o Marçal for pro segundo turno contra o Boulos? Porque você tá falando que o cara Fala sério. Como seria ver o Silas, depois de tudo isso que ele falou do Pablo Marçal, pedir voto pro Pablo Marçal? Então, assim, uma pontinha pequena dentro de mim, falar, caramba, ia ser divertido, né? Porque ele dizia com muita veemência que o Marçal era um picareta, era um criminoso, era isso, era aquilo.
E eu falava, mas e se ele for pro segundo turno? Não, isso não vai acontecer. Eu falei, tá, mas e se, né? E quase, né? Então, por exemplo, ele gravou um vídeo agora falando, né? Por que o cristão evangélico não vota no Boulos? Cara, eu queria ver ele gravar esse vídeo depois dele ter falado tudo que ele falou. Porque uma coisa sou eu. É você. Vocês aqui, né? O nosso discurso, ele não tá pautado nas circunstâncias eleitorais. O que a gente pensa, a gente sempre pensou. Claro, a gente mudou algumas coisas, mas num caminho de melhoria e não num caminho de maluquice. Mas essa briga, ela basicamente acontece, ao meu ver, justamente por aquilo que eu disse antes, de que o Malafaia sabe que o Pablo Marçal não vai, em nenhum momento, pedir ajuda para ele. Que não vai, em nenhum momento, alçar o Silas à posição que o Bolsonaro alçou, de ser o conselheiro, né? Pô, você imagina. Isso, ele deu essa entrevista para Mônica Bergamo na Folha, isso que ele é o conselheiro. Você imagina se tem um cara desse do seu lado, né? Um cara que te chama de covarde, de tudo isso. Então, assim, eu acho que é uma briga porque o Silas percebe que o Marçal não está disposto a negociar o seu público. O público do Marçal é um público muito mais, eu falo isso há muito tempo, é um público muito mais devoto do que os seguidores do Bolsonaro. Haja vista que muitos não aceitaram a sugestão de Bolsonaro, embora tenha sido uma sugestão tímida, mas muitos não aceitaram essa sugestão e falaram, não vamos votar no Nunes. Então, assim, há uma devoção, uma fidelidade, quase que de cliente, sabe o cartão fidelidade de cliente? Você compra os cursos, vai ganhando, o 10º curso você ganha um. Que o Bolsonaro não sabe, e fora a questão das redes sociais, que o Bolsonaro é um cara analógico. Os filhos são analógicos e o Pablo Marçal, goste ou não goste dele, ele é uma máquina nesse formato, né? Aliás, Silas Malafaia se achando o maior influenciador do resultado das eleições, né? Ele disse isso, se não fosse eu, não teria ido tal. E ele não conseguiu eleger o único candidato no Rio de Janeiro. Ele publicou uma informação de que ele apoiou 11 vereadores e dos 11, 8 foram eleitos em localidades diferentes, né? Mas o esforço dele foi o Vaguinho, o principal. Então, e não foi eleito. Só que eu falei esses dias não lembro para qual veículo que eu dei entrevista, que eu disse assim, o Silas, na minha opinião, tá? Ele tem uma influência maior do que a imprensa pensa. Sim. E menor do que ele acha. Sabe aquilo que Paulo fala? Você tem que ter uma noção exata. Você não pode se achar demais. Ele passou disso. Então ele tem uma noção sobre si muito maior do que ele realmente é. Mas a imprensa também acha que ele influencia menos do que ele de fato influencia, né? E quando ele viu Mônica Bergamo, ele preparou tudo aquilo para ser manchete. Ele não poderia falar, o meu amigo Jair. Não, ele precisava de tudo aquilo mesmo e deve ter depois se justificado. Eu precisava. Enfim. Não foi combinado, né? Então. Tinha avisado antes que ia ser esse. Assim, a postura dos filhos do Bolsonaro levam a gente por esse caminho que você falou, porque eles deram uma cutucada, mas foram, tão brandos, né? E eles costumam ser sempre muito agressivos, reativos, né? E não foi isso que aconteceu. Agora, vamos acompanhar, né? Porque São Paulo tem um fenômeno interessante nesse segundo turno, que é esses eleitores de Marçal que se sentem traídos por Bolsonaro e estão dizendo que vão votar de protesto no Boulos. Tem o Marçal começando a campanha presidencial, porque ele já começou, né? Ele começa já vendendo um curso 2 dias depois, 3 dias depois lá, alguma live extensa, lotado o ginásio, muita gente acompanhando e vídeos publicando. Olha, você gostaria... Tem um vídeo dele recente, numa escola, que deve ser uma das escolas dele, ele com a esposa, e a legenda é a seguinte: já imaginou o presidente do seu país
visitando as escolas toda semana. Então, assim, é um cara Durou 2 dias o que luto sabe dele, vender, né? E ele tá fazendo isso, e assim, a gente tem que acompanhar com muita atenção esse fenômeno, porque preocupa. Fala um pouquinho pra gente, Ranieri, do seu livro aí, já vi que já teve outra impressão. Tem, o livro Teologia Cult tem sido muito legal ver a repercussão. Eu confesso que eu estou ainda surpreso com tudo isso. Mas ele acabou a primeira impressão, nós mandamos para a gráfica a segunda impressão, deve chegar nos próximos dias aí para reabastecer, né? Um site. Está entre as próximas indicações nossas. Pô, que legal. Já está Que legal. lá na nossa lojinha da Amazon. Aliás, você assistindo o vídeo, clique no link que está aqui embaixo. Faz assim, ó. Esse que eu trouxe aqui para vocês, é para um dos membros do. Vocês fazem um sorteio aí, tá? Sim, ótimo. Mas pede pra galera me seguir lá no Instagram. Isso aí. Não, aliás, já aproveita, já fala as suas redes sociais. @Ranieri Costa. Esse livro tem, de fato, gerado uma repercussão muito legal de fazer... Eu recebi uma mensagem específica que foi de um cara que me disse o seguinte: olha, eu comprava o curso desses caras, eu assistia as palestras deles, e o seu livro, tipo, me abriu os olhos. Cara, ele não falou, mudou meu mindset. Não. Ele falou assim, eu era um idiota. Foi a palavra que ele disse. Então, assim, é muito legal você ouvir elogio de pessoas, né? Pô, a gente é amigo, vocês, né? Agora, quando você atinge alguém que tá lá, lindo, né? lindo. Então foi muito legal e tem acontecido isso, estou muito feliz. Então você que não comprou o livro, compre o livro, pode encomendar lá na Amazon que vai chegar, só espera a gráfica entregar a próxima impressão. E tem um e-book também? Tem, eu lancei um e-book esse mês chamado Cansaço do Ódio. Eu tava... Onde assina a lista do cansaço do ódio? Eu tava numa reunião com o pastor da nossa igreja, a gente estava planejando ali uma série de mensagens e trabalhando vários temas e tal, e aí ele me disse, aí na conversa ele falou assim, cara, parece... Eu fiz uma sugestão de tema, ele falou, esse tema faz sentido, porque parece que as pessoas estão cansadas de ter raiva umas das outras, né? Eu falei, caramba, isso aí, vou anotar, né? E aí eu ia pregar 2 domingos depois, eu falei, caramba, as pessoas estão cansadas de ter ódio, né? Aí eu peguei, é claro que não é toda pessoa, tem gente que ainda está motivada por esse ódio, peguei o texto, né, de Jesus sendo perguntado sobre a mulher que foi pega em adultério, em João 8, o que ele deveria fazer, e foi a primeira vez que eu li aquele texto e vi nos olhos, eu consegui enxergar os olhos dos fariseus com ódio por Jesus, não pela mulher, mas pela mensagem que Jesus tinha para comunicar para aquela mulher. E eu falei, cara, eu preciso falar disso. Aí eu levei primeiro isso para a igreja, preguei sobre isso na igreja, e aí eu transcrevi isso e ampliei a discussão para transformar nesse e-book. E está disponível na Amazon, dá para comprar direto comigo também. Nós falamos do Pablo Marçal, mas o Ed citou, inclusive com o esteio do que você apresentou para ele, né? Sim. Com as suas informações, 2 nomes que também fazem muito sucesso nessa turma aí. Sim. Que é o David Leonardo e o Thiago Brunet. Inclusive, muita gente diz que o Brunet é o mentor dessa turma toda aí, né? O que você quer falar sobre isso? Qual que é a sua crítica sobre esse fenômeno? Porque é uma mistura perfeita do discurso religioso com o Primeiro que há uma diferença entre esses personagens. O David Leonardo, ele é esse cara do discurso da teologia coach, mas ele estava mais envolvido com uma mensagem emocional. O discurso dele é aquele discurso para emocionar. Ele já teve um período que ele falou sobre grana, mas foi um período curto e ele parou. Só que tem esse lance de você alcançar um sucesso quase que emocional, sabe? O Thiago Brunet é mesmo esse cara que parece que abriu o caminho para a galera, sabe? E inclusive apoiou o Marçal em São Paulo. E eu tenho
particularmente um palpite que em 2026 nós veremos esses caras como o Brunet, por exemplo, disputando cadeira na Câmara. Não só ele, mas outros envolvidos ali, aquele Joel J, porque são pessoas que declararam apoio ao Pablo, e há muito tempo o Pablo tem articulado uma espécie de criação de algum tipo de partido ou de alguma frente que fosse bem dessa turma, coach mesmo. Só um parênteses, que eles têm um grupo que organizam, nesse grupo eles se organizam com posts, né, Sim. porque ficou nítido que tem esse grupo, e deve ter até por conta dos negócios, né, quando teve o primeiro bloqueio das redes dele, que o post era igual, Sim. até a foto Sim. eles usaram a mesma. Então Sim. esses grandes nomes aí, né? Tiveram outros influenciadores que não são necessariamente coaches, mas que estão nesse lance de falar de tráfego pago, essa coisa toda, que apoiaram o Marçal, né? Que começaram a divulgar vídeo, que começaram a se engajar na campanha. Então, ao meu ver, esse pessoal está fazendo isso porque percebeu que a campanha eleitoral é um período de propaganda grátis. Pablo Marçal não pôs R$1 do bolso dele e, cara, ele levou o nome dele para lugares que ninguém sabia dele. Vi uma manchete no UOL ontem dizendo que ele perdeu, mas foi excelente para os negócios. Muito. Eu não cheguei a ler a matéria. Para mim, isso sempre foi o plano principal dele. Não sei se eu disse isso para vocês, que ele nunca quis ser prefeito de São Paulo. O que ele queria era usar a eleição de São Paulo, primeiro, como palanque para 2026, segundo, para aumentar suas vendas, e terceiro, para testar tudo em excesso, porque aí vem uma versão Mais branda, mais certeira para 26. Então, você não vai ver o Pablo Marçal em 2026 postando laudo falso. Não vai. Mesmo que alguém fale para ele que tem. Porque assim, ele quis testar o excesso, agora ele vai fazer modular isso daí para alcançar pessoas que ele queria entender até onde a loucura era suficiente. Ele viu que não é, agora vai afinar isso. O problema e o risco é essa movimentação tão grande de influencers, de fato. Eu temo muito. Sabe qual é o meu medo? O meu medo é que depois da bancada evangélica tenhamos a bancada coach. Ih, rapaz. Cara, esse é meu medo. E tudo pode piorar. Tiririca tá errado, tudo pode piorar. Sob esse ponto de vista, ele foi o grande vitorioso nessa batalha, não nessa guerra, mas nessa batalha agora no primeiro turno, porque de fato, com tudo que aconteceu, ele ter a quantidade de votos que ele teve, é uma coisa assim, só que a gente fala baixinho, espantoso e a gente fica assim... Sinaliza muita coisa pra gente, né? Pra gente que está analisando política no Brasil, pra gente que está analisando o cenário evangélico no Brasil, isso sinaliza muita coisa. Esse movimento de pessoas que não querem estar mais atrelado à voz de um pastor. Sim. Né? Então, para mim, de fato, ele foi, se não o maior... eu não gosto de usar a palavra vitorioso, né? Mas é alguém que saiu bem, né? E é engraçado. Ele captou muito, porque, por exemplo, o prefeito é o prefeito, é a máquina. Então não dá para esperar. Não, e o prefeito, há meses antes da campanha, ninguém nem sabia que era prefeito de São Paulo. Sim. Entendeu? O Bolo já tinha 1 milhão. Sim. Foi o deputado federal mais votado, mais bem votado, né, da última eleição No estado, né? E aí ele ganhou mais 700 mil. Sim. Se você for ver, o Marçal ganhou tudo. Sim, 1 milhão e tantos mil. E ele foi mais votado, por exemplo, na Zona Leste, né? Sim. Cara, que é lugar tradicionalmente de eleitores da esquerda, né? Então você vê que teve algo que ele fez ali que de fato comunicou com esse pessoal. Mas é assustador. Agora, algo que eu trago no livro, que tem a ver com, por exemplo, com o processo eleitoral e com o discurso dele, se você analisar, olhar bem, o discurso da alta dele do hospital depois do episódio da cadeirada. Sim. É um discurso todo religioso. Inclusive está no meu Instagram uma análise desse discurso. Mas o discurso dele
na pós-derrota, cara, nada mais coach do que isso. Porque ele diz o seguinte: eu não perdi nada, quem perdeu foi o povo. Então, você que está me assistindo, presta atenção. A teologia coach, o desfecho dela é a culpa do outro. Não é a sua incapacidade de ganhar uma eleição. Pô, ele não foi para o segundo turno por 55 mil votos. Então, teve algo ali que ele fez que ele fracassou. Mas ele não assume o fracasso, ele delega, ele entrega. Delega não, ele coloca Transfere. peso, ele transfere o peso do fracasso para o outro. Então quem perdeu? Aliás, você nunca mais viverá ser candidato a prefeito de São Paulo. Porque foi a única chance que eu dei a vocês. É incrível, né? Percebe como o discurso é a tal da escassez que eles vendem. porque o discurso é esse, tipo assim, olha, eu tenho a solução para sua vida e essa é a sua única chance. É isso aí. Você não aceitou? A culpa é sua. Eu não perdi nada. É como se você estivesse falando, estou vendendo um curso e é sua última chance para mudar de vida, Exato, e agora ou nunca. Se você não vier, exato. não muda mais. Exato. Aí. E era isso que ele estava disposto a fazer. E na teologia coach, o fracasso é demonizado, é escondido e é projetado no O outro. outro. Sempre o outro. Sempre o outro. Como a gente está na IBAB, aqui no Congresso, me lembra os Gálatas, né? O verbo que é usado lá, porque é quase que literalmente enfeitiçar as pessoas. É isso mesmo. Né? Que assim, É isso mesmo. as pessoas são hipnotizadas, enfeitiçadas. Né? Daniele, sucesso com seu livro, sucesso na Folha, no UOL, sucesso com o e-book e continua mandando os videozinhos pra gente lá. Tô devendo, né? Trabalhando como está trabalhando. Acha que eu não ia cobrar uma cobradinha, afinal Mas de para contas. recompensar, tem livro aí para os membros aí. Ele já chegou já cancelando meu puxão de orelhas. E a gente Obrigado. não cansa de agradecer a parceria, né? Sim, sim. O carinho que você tem com a gente é recíproco, a gente te admira. E o que precisar, a gente está à Tamo junto. disposição, estamos junto. Porque é isso, essa é uma batalha que talvez a gente não vá ver o resultado, os frutos, eu acho que não veremos. Mas eu tenho uma coisa, eu tenho certeza, a gente só vai vencer se for em coletivo. Sim. Porque do individual para o individual, começa que nós não temos nem o dinheiro que eles têm. Pô. Né? Que por meio dos exclusos, os números a gente não tem. Sim. Então, ou a gente vai no coletivo, ou a gente não vai a lugar nenhum. Sim. Então, é muito importante ter você com a gente, Sim. sua luta. Você, para quem não sabe, o Minério não só manda vídeo pra gente, manda material pra gente, como indica convidados pra gente entrevistar, faz a ponte. Então, cara, gratidão, de coração. Tamo junto. Sempre bom estar com vocês. Valeu, pessoal. Ou seja, haverá futuro. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!